conflito aí, esse grande conflito. E eu vou falar pra vocês, eu gosto de estudar indo-europeu, porque eu acho assunto legal, mas eu faço parte, e provavelmente vocês todos, dos povos que foram dominados e sofreram na mão desses filhos da puta. Os indo-europeus são alguns dos povos mais genocidas do mundo. Eles destruíram o povo de Stonehenge, eles destruíram tudo por onde passaram. Um povo filho da puta. Eles destruíram o Stonehenge, o povo? Destruíram. Daqui. Eles eliminaram todos. Comprovadamente? Comprovadamente. Pode comentar do próprio espírito aventureiro e desbravador e guerreiro dos povos indo-europeus e falar sobre isso na perspectiva da colonização nossa aqui. E fazer vou fazer então, pra vocês entenderem, eu tenho um gênio do meu lado que é o Ricardo Almeida. Mas eu não sei nada de indo-europeu. O grande especialista, a verdade é o seguinte, o grande especialista de indo-europeu no Brasil, tirando os acadêmicos, mas como fã, chama-se Renan Santos. Então eu vou fazer uma entrevista com você. E a primeira pergunta vai ser: como foi que você adquiriu esta verdadeira obsessão pelos indo-europeus? Como foi isso? Do nada se apareceu na sua mente? Vou contar pra você, né? Bom, tem 1.124 pessoas vão saber disso. Olha, só pra vocês terem uma ideia, esse é o assunto que o Renan gosta. Não é política. O Renan ama política. Que nada. Ele ama indo-europeus. Estudar a história dos povos indo-europeus, visitar aí. O negócio dele é esse aí. Eu vou te falar. Uma vez eu fui pra Suécia, e o pessoal me zoa, fazem piadas de Suécia, não sei o quê. E eu vi que tinha as suecas do oeste, eram muito bonitas, da região de Gotemburgo. Mas isso antes você não tinha interesse pelos indo-europeus? Não, eu conhecia nada do assunto. Você queria ir pra Suécia pra ver as louras? Eu fui lá, eu não era jovem, tava lá. Então, por isso. Todo mundo tem seu período de aprontar alguma coisa. Eu consegui aprontar ali. Aí, eu fui pra lá, e eu vi que as suecas do oeste eram mais bonitas que as suecas do leste. Detalhes. Eu falei, por quê? Aí eu fui estudar. Porque os suecos, né, não vieram, eles não moravam lá, eles não são nativos de lá, né, eles foram pra lá. E quem foi esse povo que foi pra lá? Fazia parte de um horizonte de povos que pré-históricos, né, ágrafos ainda, tal. Que legal. Quem eram esses povos? Aí eu falei, não, eles também deram origem aos indianos, aos romanos, aos gregos. O quê? O que tem a ver com indiano essa porra? Não tem a ver com indiano. Aí eu achei uma tabela com palavras comparativas entre o lituano e o sânscrito. E, cara, tem palavras que são iguais. Eu falei, como uma pessoa na Lituânia vai falar a língua que se falava na Índia há 3.000 anos atrás? Não, isso é zoeira, tá me zoando. Aí, quando eu fui descobrir que teve um povo que saiu e invadiu todos esses lugares, levou a língua, levou sua religião, seus costumes, e boa parte das grandes tradições religiosas vem disso aí. Eu quis estudar qual é a metafísica desse cara, qual é a língua, quais são as grandes descobertas, por como isso influenciou os gregos, como isso influenciou a própria noção de individualidade que a gente tem no ocidente e tal. E aí eu fiquei viciado nisso. Um cara perguntou, mas comeu as línguas ou não? Pessoal, poxa, que coisa deselegante. Eu sou mais o silvícola lá. Mas assim, o silvícola tem o seu espaço, entendeu? A mulher gosta do cara exótico. Chega o jogo BR, ela vai tocar pandeiro, vai jogar capoeira. Vem, meu amor, carnaval. Tá. Mas o problema é que assim, eu não tenho cara de silvícola. Assim, você não tem, exato. Você não eu tenho cara do imigrante árabe. E uma imigrante árabe lá, tá... Elas não acham que eu vou tocar pandeiro, entendeu? Elas ainda acham que é cidadão de segunda categoria. Elas acham que você vai meter o véu em todo mundo aí, vai fazer um harém de 4 mulheres. Aí é mais fácil ainda, irmão. O árabe tá pegando todo mundo. Tá, eu também acho. Mas eu não era o cara que, por exemplo, que já tinha lojinha, sabe? não era o seu ração. O que eu fiz, né? Vou até falar aqui pra vocês. O que eu fazia? Eu era um jovenzinho, 24, 23 anos. Eu fingia que era italiano. E eu não falo italiano, então eu ficava falando com sotaque italiano em português. Chegava, mas que bela garota, eu sou da Itália, esse aqui é o meu dialeto. Esse aqui é o dialeto de Puglia que eu falo. Muito bom, muito bom. E aí eu sobrevivi. Mas, olha, assunto magnífico. E agora eu devolvo a pergunta pra gente sair do indo-europeu, já que o pessoal não deve estar entendendo nada. Né? Ricardo, os grandes sistemas religiosos advindos dos indo-europeus estão superados? Eu sei que você dirá, como bom islâmico, que todos estão, porque a última grande tradição é o Islã, mas eu queria que você trouxesse alguma esperança aí para os hinduístas e tal. Não, se você quer uma resposta doutrinal, então,
Eu acho que a superioridade que o Islã tem em face das outras religiões não é propriamente uma superioridade absoluta, no sentido de que ela revoga toda a espiritualidade, toda a ritualística, e que a religião simplesmente, as outras religiões simplesmente morrem. Não é bem assim. Tanto não é assim que quando o Islã chega, as outras religiões continuam no mundo. Se a superação fosse tão definitiva, as outras religiões deveriam ser simplesmente aniquiladas. Né? Ou então todas as pessoas deveriam se converter automaticamente ao Islã. Não é isso que acontece na história da expansão do mundo islâmico. Na realidade, as conversões, quando o mundo islâmico tomava certos territórios, por exemplo, quando o Islã toma o território da Pérsia, que foi território de inúmeras civilizações, impérios, indo-europeias, aquemênidas, exatamente, sassânidas, aquemênidas, partas, etc, etc. O Islã toma aquilo ali, mas a conversão do povo é muito gradativa. Gradativa mesmo. Gradativa, eu estou falando de 200 anos, 300 anos, 400 anos, até você começar a ter maioria islâmica. Você vê como a conversão era uma coisa lenta. Então, o que havia nesses territórios tomados pelo Islã era uma elite administrativa árabe que mandava, funcionários em torno dessa elite que eram funcionários persas e de outros povos, e uma população majoritariamente no início da religião autóctone, no caso daquela região, da religião zoroastrista. Então, por muitos séculos, a tradição zoroastriana conviveu relativamente bem com a tradição islâmica. E isso sem falar que ainda existem religiões que enfim, estão de pé aí, como é o caso da tradição indiana, etc. Mas o meu ponto é o seguinte, a superioridade do Islã é a superioridade devido à existência da Sharia. Porque nenhuma outra civilização tradicional viva possui uma legislação sacra que esteja também viva. Se você vai para a Índia, a legislação sacra deles, a principal é a Manusmriti. Ninguém segue mais a Manusmriti. A estrutura da Manusmriti mesmo não é implementada na sociedade. Você sabe o que é a tradução de Manus? Como é que é Manus? Oi? Como é que é Manus? A Manusmriti. É o texto Manu, M-A-N-U, Smriti. A lei chamada Lei de Manu. Você já deve ter ouvido essa expressão. O primeiro homem, não é? Isso, exatamente. E que tem inúmeras correspondências, com Minos, com Manés do Egito, tem várias correspondências sonoras com esse mesmo nome. Na verdade, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Eu tenho para mim que é isso. A Sharia, ela está, enquanto lei religiosa, ela está viva. As outras leis religiosas não estão. Mas a ritualística e a espiritualidade dessas tradições, ela está viva também. Então você tem tradição indo-europeia viva hoje. A principal é o hinduísmo. O Sanatana Dharma é a principal. Tanto que os estudiosos orientalistas do século XVIII, do século XIX, do século XX, quando iam estudar os indo-europeus, procuravam, entre outras fontes, as fontes sânscritas. Então, a literatura indiana, e muita coisa foi traduzida na época. Havia um filólogo, não sei se você já ouviu falar desse nome, chamado Max Miller. O Max Miller é um dos filólogos mais conhecidos assim, da história, e foi o responsável por criar uma coletânea de traduções de textos em sânscrito, que é, até hoje, a principal coletânea disso que existe no mundo. Então, ele fez toda essa tradução, e o objetivo dele, e o objetivo de todos esses estudiosos, era achar o ancestral comum de todos os povos europeus. Então, era encontrar aquele ancestral e entender de início a questão da língua, ou seja, como a língua era tão parecida, e daí se criou uma hipótese, que foi a hipótese linguística do indo-europeu. Então, o indo-europeu era a matriz de todas essas línguas, e aí uma série de línguas que estavam ali. Né? As línguas latinas, o sânscrito, o grego, um bocado de língua. E o objetivo deles era esse, era rastrear a origem dos traços psicológicos e sociais, etc., de todos os povos europeus. Especialmente dos germanos. Agora eu vou fazer isso chegar no Fernandes, que é o tema. Vou conseguir. Dá para chegar. Dá. Mas eu vou falar por um caminho que é interessante, né? Você citou da islamização da Pérsia. Então, pessoal,
a gente já vai sair do tema que eu gosto, a gente vai chegar no tema do dia e vocês podem fazer as perguntas, a gente vai responder tudo. Hoje é um perguntas e respostas com vocês. Mas só vou falar um negócio. Eu vou pegar o nome do pensador, mas é um cara do começo do século XX. Ele disse que a grande dinâmica histórica ali na região do Mediterrâneo é a disputa entre os povos que basicamente fizeram agricultura e fizeram as primeiras grandes civilizações, que se você pegar, eles se conheciam na Idade do Bronze. A realeza egípcia conhecia a realeza dos assírios, que conhecia todo mundo da Babilônia ali, todo mundo se conhecia. Eles firmaram redes e cadeias de comércio, e também havia os fazendeiros ali na Europa. Essa turma, em grande parte, foi varrida pelas invasões indo-europeias, e na tese desse cara há uma grande tensão entre esses dois povos. Essas duas matrizes que são até, vamos dizer, matrizes culturais genéticas. A matriz que hoje, fazendo teste genético, hoje as pessoas fazem, é do haplogrupo J, por exemplo, que por exemplo é o meu. Eu sou desse povo aí. Provavelmente o Ricardo, ou você é R ou você é J também. Porque o brasileiro, a maior parte é R ou J. O R é do indo-europeu. Não, eu não sou. A matriz, não sei, por incrível que pareça, o haplogrupo principal dos brasileiros é o R, que é o indo-europeu. Porque o português comeu geral. E o português tem muito R, né? Especialmente naquela época. Mas o que eu quero dizer? Havia uma tensão entre esses dois povos, entre essas duas. E aí, na visão desse cara, esses povos se renovavam, tradições religiosas se renovavam, e um ia dominando o outro, e um vivia em permanente guerra, em permanente tensão. E ele acha que essa tensão é anterior, por exemplo, à ideia da tensão que havia entre os persas e os gregos, ali na famosa Batalha dos 300 de Esparta, Maratona, não sei o quê. Ele acha que essa é uma tensão civilizacional que tem entre dois tipos de povos que estão em conflitos há milênios, né? Pode ser uma coisa, vamos dizer assim, até bonitinha, boboquinha, assim, pra gente tentar explicar a história, mas uma coisa que é verdade é que na tomada de Constantinopla pelos turcos, no processo de expansão islâmica, o Ocidente, ou especialmente os europeus, perderam contato com a Rota da Seda e tiveram que buscar novos caminhos. E aí eles vieram, contrariando o Fernandes, eles vieram de barco também para cá, né? E eles colonizaram aqui, e também a Argentina, e também o México, ele citou, de barco, e construíram povos aqui. E os escravos, coitados, vieram de barco, também não vieram a pé, que nem dava para vir a pé, e construiu. E aí o cara hoje que mora lá, um argentino, que tem um sobrenome espanhol, mas provavelmente é italiano, vai lá e faz essa leitura histórica simplória de todos nós, e fica por isso mesmo. Mas a gente, né, para brincar com o indo-europeu, nós vivemos sempre este grande conflito aí, este grande conflito. E eu vou falar pra vocês, eu gosto de estudar indo-europeu, porque eu acho assunto legal, mas eu faço parte, e provavelmente vocês todos, dos povos que foram dominados e sofreram na mão desses filhos da puta. Os indo-europeus são alguns dos povos mais genocidas do mundo. Eles destruíram o povo de Stonehenge, eles destruíram tudo por onde passaram. Um povo filho da puta. Eles destruíram Stonehenge, o povo? Destruíram. Eles eliminaram todos. Comprovadamente? Comprovadamente. Comprovadamente. Como é que eles conseguem chegar a essa conclusão? Porque, por exemplo, você tinha os esqueletos, os túmulos, os tipos de tumba, o tipo de potagem, né, o tipo de cerâmica que pertenciam aos povos que moravam lá, com datação de carbono. Aí, quando você começa a ter os primeiros vestígios genéticos e também de armas e artefatos vindos dos indo-europeus, você percebe que é uma substituição muito rápida e mais. As linhas femininas dos povos que estavam lá permaneceram, ou seja, as mulheres sobreviveram, mas as linhas masculinas desapareceram, assim como a conquista clássica, mata o macho e toma a fêmea. Mata o macho e toma a fêmea, e aí é uma substituição muito rápida. Outra coisa, na Europa, o filho da puta do indo-europeu não deixou sobrar nenhuma língua, não há nenhuma língua pré-indo-europeia ainda viva na Europa, tirando a língua dos bascos, que conseguiram sobreviver ali. São os últimos, assim, que sobrou um pessoalzinho ali, por uma questão geográfica. Então você é favorável à independência do País Basco e à sua completa autonomia. Como único representante de uma corrente sanguínea extinção, né? Os indo-europeus são canalhas, são sórdidos. Olha só. São porcos, eles acabaram com todos nós. Aí eu vou te falar, havia civilizações desenvolvidíssimas na Europa. Tinha uma civilização na Bulgária, que a Oriente chama de Cucuteni-Trípoli. Era desenvolvidíssima. Cucuteni-Trípoli? Nunca ouvi falar disso. Desenvolvimento, assim, super... Destruíram tudo. São safados. Mas eu gosto de estudar porque, depois virou romano, aí surgiu Aquiles. Todas as histórias de Aquiles. Continuaram destruindo, né, os romanos. Nunca parou, né? Pá.
guerra europeia, colonizaram o mundo islâmico. Cara, esses caras a gente tem que dar uma porrada nessa galera aí, viu? Se organizar todo mundo contra eles. Aí fica lá Putin, fica toda essa putada aí falando. E o chinês vem de quem? O chinês, de onde é que vem o chinês? É um mongol, ele tem uma origem mongol. Agora eu vou te falar um negócio. Existe uma grande disputa sobre o japonês. Porque aparentemente existe uma corrente linguística, e tem gente linguista aqui no comentário, pode me comentar como é que tá isso aí, que atribui aos japoneses uma origem túrquica. Túrquica. Os japoneses têm uma origem ali, eles viram muitas similaridades entre as línguas altaicas, que são dos turcos, com o japonês, e existe uma hipótese de que a origem real do japonês seja túrquica e não mongólica, como é a dos chineses, né? Ou seja, então, quem é um turco e fica aí defendendo o Estado de Israel? Toma vergonha. Mas, Ricardo, uma coisa que dá pra falar aqui, ó, pra você, os povos das estepes, o indo-europeu, o turco e o mongol, são os povos mais bravos, mais selvagens e mais escrotos, os maiores genocídios. Não, o turco e o mongol, eles também são extremamente. Tradição guerreira, tá de destruição. A gente não fala que o indo-europeu é isso, porque a Europa, que é a nossa matriz cultural, ela é feita deles, né? Mas, assim, também, o que eles fizeram na Índia, eles fizeram uma limpeza étnica no norte da Índia, naqueles povos dravidianos. Tinha a população do horizonte de Mohenjo-Daro, aquela cidade, destruíram tudo. Stonehenge, outra coisa, destruíram tudo. E comeram geral. É foda. Quem veio da estepe é filho da puta. Então, você vê um cara da estepe lá, cuidado, velho. Esses caras são foda. Tá vendo? Por isso, nós temos quase nossas estepes aqui, que são as planícies de Goiás. Cuidado com os goianos. Vão vir montada a cavalo e vão matar a gente tudo. Vamos responder pergunta? Ó, Ricardo, vamos. Tá muito falar legal. Esse programa tá muito caótico. Eu gosto assim. Tem que ser caótico. Não, eu tô orgulhoso, sabe o quê? Que a audiência subiu com a gente falando de indo-europeu. Não, porque você tá falando muitas coisas que o pessoal não conhece, né? Cultura, como é que é? Cucutrípoli? Cucutene Trípoli. Olha, o Maurício Fernandes mandou aqui, ó. Sinto pena dos Cucutene Trípoli, mas é a vida. Sim, e posso te falar o que é mais triste? Quando foi fazendo um teste genético lá nos Cucutene Trípoli, um monte de gente. Puta, cara, os caras eram, tipo, geneticamente parecidos comigo. Com todo mundo que é latino tem muito desse elemento, né? Você deve ter, tipo, vou te falar, 30% da tua carga genética desse povo. É Cucutene Trípoli. Nós somos os Cucutene. Nós somos os mesmos baleias da história. Exato. Os Cucutene aqui é selvagem, como diz o Fernandes. Vai lá, como é que a gente organiza essa resposta? Não sei. Assim, mandaram os pimbas para mim, para você. Manda aí, vamos ficar lendo os pimbas, comentando. Tá meu chat aqui privado porque o WhatsApp caiu. Tá aqui, né? Não, o WhatsApp caiu. Hoje em dia tá absolutamente... Não, tá foda. Mas só tem três pimbas aqui. Não, tem teve mais. Pimba. Mas aqui não tem quase nada, viu? Vai botando aí. Mas pessoal, vamos começar, eu leio. Ricardo, vamos fazer um pacto? Se hoje passar... Se a gente chegar logo se a gente chegar a 1.500 likes e a gente passar de R$1.000 de pimba, nós vamos recriar o povo Cucutene Trípoli no MBL. É um compromisso nosso. Vai recriar o povo? Como é que a gente vai recriar esse povo? Cara, a gente vai tentar recriar alguma coisa. Tem algumas coisas. Por exemplo, a gente pode pegar o escritório do MBL e transformar numa arquitetura Cucutene Trípoli. Gosto muito. Ver como era, eles eram os grandes ourives da antiguidade. Opa. Dá pra fazer muita coisa. São quantos? 1.500 likes e R$1.000 de pimba? R$1.000 de pimba e 1.500 likes. Nós vamos restabelecer o plano de governo do MBL é restabelecer os povos de Cucutene Trípoli. Se você tem compromisso com 30% da sua herança genética, você é Cucutene Trípoli, nos ajude nesta causa fundamental. Enfrentar o Lula, a terceira via. Bobagem. Cucutene Trípoli é a causa primeira do MBL. E vamos lá. Já tem gente pesquisando. Tá vendo? É a resistência anti-indo-europeia aqui, maravilhoso. Não vamos perder de novo. Rodrigo Reis de Moraes.